Você sabia que existem 9 tipos distintos de enganos na Bíblia Sagrada? Você sabe o que é o dia do engano, descrito em Mateus no capítulo 24? É sobre isso que vamos estudar, refletir nesta nossa live hoje. Eu quero convidar você, não posso deixar de dizer isso. Inscreva-se nesse nosso canal. Aperte o sininho para não perder as notificações. E este material está sendo organizado numa playlist com 20 vídeos tratando sobre assuntos relacionados à escatologia. Nós estaremos escatologando e segue-se no comentário o complemento desse nosso estudo. Então é muito importante você se inscrever, você curtir e você deixar o seu comentário e compartilhar com alguém também. Bem, o capítulo do nosso estudo hoje é Mateus no capítulo 24, em especial do versículo 1 ao 5º versículo, onde os discípulos impressionados fazem menção da belezura, da formosura arquitetônica do templo construído ali por Herodes. Então, Jesus faz a seguinte menção sobre esta perspectiva dos discípulos. Vocês estão vendo este templo? Na verdade, não vai ficar uma pedra em cima da outra, que tudo isso será derribado. Pronto. Jesus ativou o gatilho da curiosidade na emoção dos discípulos, se retirou ao Monte das Oliveiras. Ali pregou seu último sermão. O primeiro sermão de Jesus foi o Sermão do Monte, claro, pregado no monte. O último sermão de Jesus também foi pregado no Monte das Oliveiras. Bem, na ocasião que os discípulos vieram a Jesus, mostrando o templo maravilhoso, suntuoso, Jesus então diz para eles que esse templo seria derrubado, que esse templo não seria o templo final. Então eles curiosamente fazem 3 perguntas para Jesus. Eu chamo essas 3 perguntas de a coluna vertebral da escatologia no Novo Testamento. A primeira pergunta é: dize-nos quando serão essas coisas. A segunda pergunta é: que sinal haverá na sua vinda? E a terceira pergunta é: e que sinal haverá no fim do mundo? Bem, Jesus responde: acautelai-vos que ninguém vos engane, versículo 4 e 5. Bem, essa afirmação de Jesus nos faz entender que ele deixou claro que o engano será o principal problema da última geração. Ele mesmo deixa claro que surgirão falsos cristos, surgirão falsos mestres, falsos profetas, e farão sinais, farão maravilhas, e se possível fora, enganarão até os próprios escolhidos. Veja depois no versículo 24. Paulo também advertiu sobre isso o amado irmão, amada irmã, quando ele disse em 2 Tessalonicenses 2 e 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Qualquer dúvida, subsídio ou comentário, comente no nosso comentário do vídeo para nós continuarmos refletindo sobre o assunto. As 3 partes do engano que Jesus mostra aqui são as seguintes. O versículo que fala do engano revela que ele será o último dos grandes problemas que enfrentaremos até o áureo momento do arrebatamento, mas permanecerá aqui até depois do arrebatamento, até o tempo da consumação de todas as coisas. A primeira fonte do engano é o auto-engano. Vou repetir, hein? Isso é muito importante. A primeira fonte do engano é o auto-engano.
A Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Enganamo-nos a nós mesmos é o quê? É o falso engano. 1 João 1:8, depois você lê com paciência. Há 3 elementos no engano. O primeiro, que é uma falta de confiança em Deus, em sua autoridade, na sua palavra, tá? Mas é importante lembrar que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. João 14, versículo 6. O segundo elemento do engano é a rebeldia, meu irmão. Grifa isso no seu coração, a rebeldia. Assim como o profeta Jonas, que sabia o que tinha que fazer, mas não fez, da mesma forma, isso tem ocorrido com muita frequência no coração dos nossos irmãos. Sabe o que tem que fazer, mas não faz, assim como fez o profeta Jonas. Olha o que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz: aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, nisso comete pecado. Está pecando. É o pecado da omissão. Sabe fazer, mas não faz. O terceiro elemento do engano é a rejeição do amor de Deus. Desprezo ao amor de Deus. Sabe o que todas as seitas têm em comum? Elas têm em comum o fato de serem destituídas de amor. Elas são cruéis, elas são dominadoras, são cheias de espírito maligno e crítica em relação às demais pessoas, exceto em relação a si mesmas. Olha, parece que elas são o centro do planeta. Todos os demais merecem suas críticas vorazes, menos eles mesmos, que vivem numa vida de desamor, tá? A Bíblia fala que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Verifique depois em Romanos 13, versículo 10. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4:8. Jesus disse que o novo mandamento é este, que devemos amar uns aos outros. João 13, versículo 34. Uma igreja sem amor, sem o amor de Deus, nada mais é do que uma seita desumana, uma seita sem amor. O amor é o vínculo da perfeição, como disse o apóstolo. Bem, no início, o engano oferece aquilo que é desejável, aquilo que parece bom aos olhos. Por exemplo, Satanás veio até Adão e a Eva no paraíso e perguntou: você quer ser igual a Deus? Isso não parece desejável? No início parece maravilhoso, não é verdade? Mas quando eles comeram o fruto proibido, eles foram retirados do paraíso e jogados no mundo que Deus amaldiçoou. Mas no princípio parecia que era bom. É assim que o engano age. No princípio parece que é maravilhoso, que é glamouroso, que é gostoso, que é bom demais. Mas não caia neste engano, meu querido irmão, minha querida irmã. Tá? Abri um parênteses aqui só para te pedir. Inscreva-se nesse nosso canal. Coloque aí o sininho das notificações para você não perder nossas próximas postagens e compartilha com alguém. Alguém pode ser libertado, alcançado, evangelizado através desse nosso humilde vídeo. Vamos então lembrar de mais um exemplo aqui. O exemplo de Davi, né? Davi olhou do terraço e viu aquela mulher, né? Eu vou usar adjetivos meus aqui, aquela mulher maravilhosa, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, fazer menção dele aqui, aquela cavalona daquela mulher. Ele olhou e desejou. No princípio, parecia tão maravilhoso, não é verdade? Parecia tão bom, mas qual foi o final? Ele programou, planejou, depois que engravidou a mulher, uma conspiração para matar o marido dela. Urias, que era um amigo dele, era fiel a ele, foi morto, e o julgamento de Deus veio sobre a vida de Davi, tá? Se tem alguém no Antigo Testamento que merecia ser exterminado, é Davi. Quer saber por quê?
Pergunte no comentário que eu vou te responder com muitas e infalíveis provas, tá? Muitas e indiscutíveis provas de que o porquê eu acho que Davi deveria ser exterminado no Antigo Testamento, tá bom? Bem, é só um ponto de vista de discussão teológica, tá? Não é briga não, não é heresia não, não leva para o caminho pessoal não, tá bom? Então vamos continuar caminhando aqui e entender por que Deus permite que venha o engano. Deus permite que o engano nos leve à palavra. Sim, quando vier um argumento, precisamos buscar a resposta na palavra. Meu amado, minha amada, ou my friend, abre os olhos, porque aí na internet tá cheio de gurus, de coaches, de mentores, prometendo uma imersão, prometendo um mentoreamento, usam até versículos da Bíblia, usam o nome de Deus, mas são enganadores. Eu estou falando com você, não é porque eu ouvi de ninguém, é porque eu analiso estas questões e, como o engano está aí, busco a luz da Bíblia, porque segundo Timóteo 2,15 diz que o obreiro aprovado não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Quando as heresias, as falsas doutrinas, os cultos pregarem outro evangelho, presta atenção, pelo amor de Deus, presta atenção. Quando você vê algum pregador no seu púlpito da sua igreja pregando um outro evangelho que não é esse evangelho da Bíblia que você leu, reprova, não aprova, reprova. Tome um posicionamento de desmascarar o engano para a glória do nome de Jesus. Amém? Vejamos agora. Existem, biblicamente falando, claro, pelo menos 9 tipos distintos de enganos. Vamos aqui, 9 tipos distintos de engano. Primeiro é o engano religioso. O engano religioso. Paulo afirma isso em Colossenses 2,16, quando ele fala de pessoas que julgavam a igreja em Colossos pelo comer, pelo beber, por causa do casamento, dia de festa, do sábado, né? Um jejum simplesmente meramente religioso, proibindo o casamento. Ele fala isso a Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 1 a 5. Declara que algumas pessoas são santificadas e devem ser adoradas. A gente chama isso hoje de guru, então presta muita atenção, que nós estamos no caminho da santificação, mas nós não somos santos, tá certo? O segundo tipo de engano é o engano doutrinário. O engano doutrinário ocorre quando as pessoas abandonam o significado simples da palavra de Deus. Um exemplo do engano doutrinário é aquele que as pessoas dizem: nós não temos a necessidade de batizar porque o ladrão da cruz não batizou. O que responder a uma pessoa assim? A resposta mais óbvia seria que, claro, se você não quer batizar conforme a Bíblia ensinou a batizar e quer tomar o exemplo do ladrão da cruz que não batizou, e Jesus prometeu para ele entrar no paraíso, crucifique-se então. Se você morrer na cruz, nós vamos isentar você do batismo nas águas. Se você não deseja ser crucificado, então entre no tanque batismal. O terceiro tipo de engano é o engano ético. Estou correndo aqui para o vídeo não ficar muito longo, o estudo não ficar muito longo. Mas deixa aí seu comentário, gente. Se inscreva no canal, tá? Deixa seu comentário. O engano ético ocorre quando os crentes professam o senhorio de Jesus, mas vivem o oposto do que está escrito na Bíblia. Por exemplo, são trapaceiros, mentirosos, enganadores. Eles sabem o que está na Bíblia, mas fazem de forma muito diferente. O quarto tipo do engano é o engano moral. Tá? O engano moral a gente vê muito no movimento do humanismo secular, que é a pedra angular do engano moral. Ele diz que se você está encontrando o prazer, então faça. A busca insaciável do prazer. A Bíblia chama isso de concupiscência, desejo incontrolável da carne. As Escrituras dizem: negue a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Jesus deixou claro quando disse a Satanás em Mateus 4:4, nem só de pão o homem viverá. O pão ali representa o desejo, você sabia? O pão ali representa o desejo. Depois, o engano intelectual é o quinto engano. O engano intelectual é quando um indivíduo crê que suas opiniões formadas no seu intelecto são superiores aos ensinos da palavra de Deus. É o que nós estamos vendo na sociedade contemporânea. As pessoas estão acreditando que suas opiniões e ideias políticas devassas são superiores à palavra de Deus. O sexto engano é o engano fanático, que leva as pessoas a fazerem coisas horríveis. Jesus deixou claro que vem a hora que seremos perseguidos, que seremos mortos, não é? Por amor a Cristo, tá? O texto de João 16:2 diz assim: vem mesmo a hora em que qualquer de vós, em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço para Deus, tá? Nós temos exemplos na história do engano fanático aqui. Eu anotei 2. As cruzadas, né, e a Inquisição. A Inquisição espanhola são 2 exemplos exemplos históricos do engano fanático. O número 7, o engano místico. Por exemplo, sonhos, visões, vozes de anjos, luzes brilhando. Isso não significa que alguém tenha uma visão de Deus que vai mudar o mundo, que foi o próprio Jesus que apareceu para ele. Não. Paulo diz que o próprio Satanás se transveste em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Depois confere aí se o texto está certo e coloca no comentário, tá bom? Bem, tudo o que inspirar uma pessoa a fazer o que é contrário à palavra de Deus é demoníaco. É demoníaco. O 8º engano é o engano sexual. O engano sexual é a crença ou filosofia que rejeita o relacionamento sexual monogâmo, ordenado por Deus entre um homem e uma mulher como um único relacionamento sexual aceitável através do casamento. O 9º e último tipo de engano é o engano espiritual. Quando os crentes se enchem de enfado em relação à disciplina empregada pela palavra de Deus e começam a praticar coisas contrárias à ortodoxia, né? A doutrina bíblica do Novo Testamento, isso representa a gênese do engano espiritual na alma de alguém que um dia pertenceu a Deus. Finalmente, agradecendo porque você chegou até aqui, finalmente agradecendo sua participação, te pedindo mais uma vez para inscrever-se no canal, para deixar seu comentário, deixar seu joinha, compartilhar com alguém. Eu me despeço deixando a referência de Mateus, capítulo 24, versículo 4 a 5, que diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Deus abençoe você, tá? Nós temos outros vídeos com estes mesmos argumentos doutrinários e assunto na nossa playlist. Vitória de Deus para a sua vida. Deus te abençoe inoxidavelmente. Seja curado, seja curada, seja alimentado, alimentada, alentado, alentada para a glória de Jesus. Sucesso, my friend, sucesso!